Graça e paz. Muito bom. Que manhã maravilhosa. Estamos na presença do Senhor. Nós temos conosco nessa manhã um irmão tão precioso lá de Porto Alegre. Está vindo de um retiro espiritual aí, está queimando em chamas. E eu pedi que ele desse uma palavra. Ele está com a palavra, pode ir até 15 para meio-dia, se quiser. Tá bom? Mas se quiser falar 5 minutos, sentar aqui, fica livre. Marco Aurélio, ele tem um nome que só ele pode falar, é alemão. Bertold. Graça e paz, irmãos. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês nesse dia. Já estive aqui, já é a terceira vez que eu venho. Já não sou mais novo, né? Então, essa semana agora estive num encontro de estudo da palavra em Poços de Caldas e passamos a semana inteira estudando sobre a vinda do Senhor. E foi muito bom, porque a gente está envolvido com as coisas do Pai, né? Isso é muito importante. Então, eu queria... Hoje de manhã, acordei com aquela passagem de Filipenses 2, de 5 a 11, que nós cantamos aqui. Muito linda essa música, né? E eu queria compartilhar com os irmãos essa palavra. A minha tradução talvez não seja a mesma dos irmãos, mas tenho entre vós o mesmo modo de pensar, o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa palavra Senhor, nós aprendemos já há muito tempo atrás, né? Que essa palavra no grego, ela significa Kyrios, e ela é muito mais do que a palavra Senhor. Hoje em dia a gente chama Senhor, Senhor, né? Qualquer um é Senhor, mas aqui se refere ao Kyrios, ao nosso amo, dono, soberano, aquele que tem máxima autoridade, né? Esse é o nome do Senhor, esse é o nome que se refere ao Senhor, aquele que é nosso dono, o nosso amo. Quem vive no Oriente sabe mais a respeito dessa palavra, porque conhece como se vive no Oriente, né? O significado dessa palavra. A gente aqui no Ocidente já é mais light a coisa, a gente não consegue nem entender direito essa palavra Senhor, né? E hoje os nossos jovens muito menos não conseguem mais nem ter o respeito de chamar o Senhor, Então, a gente está vivendo realmente nos dias do fim, a gente está vivendo tempos de apostasia, onde as pessoas não têm mais interesse em conhecer o Senhor, não têm mais interesse em... O mundo está indo de mal ao pior, a gente sabe disso. Mas aqui nós temos nesse texto de Filipenses, né, que o Senhor se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo, reconhecido em figura humana, e Ele morreu por nós na cruz. E nós fomos comprados por preço, e fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino. E é uma coisa assim muito difícil muitas vezes de nós entendermos, né? Agora eu estou no mundo,
eu sou de carne, mas eu vivo nas regiões celestiais com Cristo. Como isso? Como pode? Né? Qual é a minha mente? Né? Paulo fala em Romanos 12, se vocês quiserem abrir em Romanos 12, aí ele fala sobre essa questão da mente, que é muito importante. Né? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivo conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo, em Romanos é muito interessante, porque Romanos é o nosso evangelho. Enquanto que os 4 evangelhos lá, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos para a igreja, para os judeus. Esse é o nosso evangelho que foi escrito para os gentios. Romanos é a carta de Paulo para nós gentios. É o nosso evangelho. Paulo fala isso várias vezes em Romanos, logo nos primeiros capítulos. É o nosso evangelho. Então é importante a gente ter consciência que realmente a nossa mente precisa ser transformada pelo poder do Espírito Santo. O Senhor foi aos céus, né, mas Ele mandou o Consolador. Ele disse: vou deixar para vocês o Consolador, o Espírito Santo. E isso é muito importante, nós temos consciência que nós temos o Espírito de Deus, nós temos o Espírito Santo. Hoje nós temos um privilégio muito maior do que os apóstolos naquela época. Eles estavam com o Senhor, mas eles não tinham Jesus glorificado. Hoje nós temos o Senhor glorificado e temos o Espírito Santo dentro de nós. O Senhor está conosco todos os dias, todos os momentos da nossa vida. E a gente tem que viver como tal. Precisamos ter essa consciência, que nós não fazemos parte do mundo. Eu estava me lembrando hoje, comecei a chorar ali, comecei a lembrar, quando Paulo, a caminho para perseguir os irmãos nas sinagogas, e estava com cartas para perseguir os irmãos, e de repente dá de encontro a ele uma luz, e aquela voz que vinha: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caiu do cavalo, literalmente, ele caiu mesmo. E ele disse: quem és tu, Senhor? Ali, aquela palavra Senhor também é Kyrios. Também ele reconheceu o Senhor quando ele viu ali como o amo, dono, soberano, máxima autoridade, aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, porque muitos pensavam que esse Jesus já está morto. Não, mas Jesus não está morto, Jesus está vivo. E Ele ressuscitou. E nós estamos aqui porque Jesus está vivo. Nós temos hoje uma vida nova com o Senhor. Nós não podemos viver uma vida de domingo a domingo. Botamos a roupa de domingo, hoje nós vamos para o culto. Vamos lá, cantamos, louvamos, tudo. Mas na segunda-feira agora eu vou viver a minha vida. Eu vou ver as séries lá na Netflix, eu vou ver a minha novela, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, irmãos, nós vivemos para o Senhor. Os dias são maus, nós temos que realmente saber que estamos vivendo nos últimos dias, que o Senhor está às portas. A gente não pode esquecer da parábola das 10 virgens, né? O que aconteceu? 5 prudentes e 5 nécias. As 5 prudentes compraram o azeite. Compraram. E elas foram atrás, elas adquiriram o azeite para poder, na hora do noivo, na hora que o noivo chegasse, elas estarem prontas. E as nécias não. E a gente tem várias parábolas na palavra que nos mostram realmente sobre essa questão da vinda do Senhor, de estar preparado. E nós realmente, irmãos, nós vivemos nesses dias do fim e precisamos estar preparados. Não podemos mais nos dar ao luxo dos nossos desejos, da nossa vontade. Tem que estar na cruz. O único lugar da nossa vontade, do nosso eu, é na cruz, para que a glória do Senhor se manifeste em nossas vidas. Eu gosto muito do livro de Jonas,
quando Jonas ele vai fugir, né, do propósito que Deus tinha para ele. E aí você sabe a história, todo mundo sabe a história de Jonas, que ele foi parar lá dentro do grande peixe, e lá no fundo ele fala, né, que as ondas, as vagas ondas, ele estava lá amassado, sufocado, estava lá debaixo de realmente lá no fundo da água, do mar, e ali ele orou ao Senhor, e ali ele teve um encontro real com o Senhor. Cada um de nós não podemos viver de aparência, irmãos. Nós temos que ser sinceros, porque se nós não tivermos intimidades com o Senhor aqui, nesse momento, aqui na terra, quando a gente vive, como nós vamos passar a eternidade com o Senhor lá? Como nós vamos ter intimidade com o Senhor? Se nós nem o conhecemos, nem deixamos Ele se revelar para nós, porque o Senhor quer se revelar. Ele tem a palavra fala que o Espírito Santo tem ciúmes. Ele quer se revelar, Ele quer ter comunhão conosco. Mas não podemos ter comunhão com o Senhor nos nossos delitos e pecados, não. Nós temos que saber que morremos e nossa vida está oculta com Cristo na morte e ressurreta com Ele. Então, realmente, irmãos, temos que viver esses dias para o Senhor, sendo usados pelo Senhor, dispostos a negar a nós mesmos. Os dias são difíceis, a gente passa por lutas. Todos nós aqui, se eu fosse perguntar para cada um, todos têm as suas lutas, suas tribulações, suas dificuldades. Todos, não há ninguém que não tenha. Então a gente precisa saber que o Senhor é o Senhor, e Ele é o nosso Deus, e nós somos dele, né? A gente tem que ver quem é Jesus hoje, quem é Jesus, como Jesus está hoje, como Ele se apresenta. E quando nós pegamos e vamos para o Apocalipse, a gente vê Jesus. Se a gente perguntar para umas pessoas na rua, agora há pouco tempo, se o mundo comemorou o Natal, aí eles veem Jesus numa manjedoura, os católicos veem Jesus lá crucificado, mas Jesus não está na manjedoura, não é aquele nenezinho, e nem está crucificado. Não, Jesus, como que nós vemos ele? Isso aqui em Apocalipse mostra como esse Jesus, João viu. Então, voltei-me para ver quem falava comigo, Apocalipse 1:12. E vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos deles eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. E na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, João teve a oportunidade de ver. E lá no século I, Estevão também teve essa oportunidade. Diante do apedrejamento, diante da morte, os céus se abriram e ele viu o Senhor de em pé, esperando Ele. Então, amados, esse é o Jesus a quem nós servimos. Não é um Jesus morto, não é um Jesus crucificado, não é um Jesus menino, mas é um Jesus que foi glorificado. É claro que tem alguns termos aqui que, se a gente fosse ver, sai da boca dele uma espada. É claro que esse é um sentido figurado, porque senão não vai ver um monstro com uma espada para fora, não é nesse sentido. Mas a gente tem que a espada aqui no sentido da palavra. Então, Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne. João 1 fala para nós quem era
Jesus lá, Ele é o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então nós precisamos entender essa vida de Jesus e nós saber que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nós temos o Espírito Santo, o Consolador, né? No capítulo 16, Jesus fala sobre o Consolador. Ele fala, a gente precisa ter consciência disso. Irmãos, nós precisamos ter a palavra no nosso coração e ter intimidade com o Senhor, querer conhecer o Senhor. A gente, todos os versículos que falam sobre conhecer significa intimidade. Então a gente precisa ter essa intimidade com o Senhor. No Cântico dos Cânticos lá, muita gente nem abre aquele livro porque acha que é um livro erótico, sensual, que as pessoas ficam até com vergonha de... Não, ali é o relacionamento entre Cristo e a igreja. E nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor. E é assim como o Senhor fala do relacionamento entre o noivo e a noiva, um casal, o casamento, assim é o relacionamento do Senhor e a igreja, a noiva. E nós precisamos estar ataviados como a noiva, para que o Senhor venha nos buscar. Amém? Obrigado, pastor. Alô? Põe a mesa lá para mim. Muito bom, boa é essa palavra, não? Eu estive com o irmão ontem à noite, acho umas 2h30, conversando, né? Juntamente com o pastor Jonas. E a nossa comunhão é muito gostosa, muito estreita. E eu falei, não podemos deixar passar. Só que não convidei ontem, convidei hoje de manhã, mas nem sei se o Jonas avisou, né? E ele teve a oportunidade e não falou que o pastor me pegou de surpresa, né? Primeira vez, cara. O pastor pegou de surpresa, mas é para pegar de surpresa mesmo, sabia? A hora que Jesus viesse, só vai ouvir o som da trombeta e ó, vamos que vamos. Mas muito bom. Pastor Francisco, dá minha Bíblia, por favor, que eu deixei. Irmãos, esta palavra é muito séria, né? Eu não sei na vida particular de cada um de nós, né? Mas parece-me que um grande grupo de pessoas não discerne a igreja, né, com o corpo de Cristo como alguém que é vivo e que prometeu, onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele está no meio. Não é que estarei, ele diz, estou no meio, né? Então nós podemos ficar bem ligados na palavra, porque nós temos muitas exortações, né? Temos conselhos dados pelo Espírito Santo. Até eu digo que nós temos uma profecia, né? Dada por Deus em Apocalipse 3:18, que diz: quero que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E colírio para os olhos. Então, muitos de nós estão precisando de colírio, mas do bom, do Espírito.
para que os nossos olhos sejam abertos, não é? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,9, aquilo que o olho não viu. Eu falo sempre isso aqui, né? O olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Muito bom. Por gentileza, apague essas luzes da frente para mim, e até algumas mais, para mim poder ler lá com mais facilidade no quadro. Muito obrigado. Então eu gostaria que os irmãos abrissem Colossenses, que nós estamos procurando estudar ela, e eu vou repetir algumas coisas que o irmão falou aqui, mas eu repito sempre as mesmas coisas, e porque eu sei que é difícil a gente aprender, né? Eu, por exemplo, não sou que tem uma mega cabeça, né? Nem cabeça grande tem, mas eu, para aprender as coisas, tenho que me esforçar bastante. Alguma coisa está batendo no meu ouvido aqui, meio grave. Não sei se a minha orelha que está surda, né? Olha aqui, está escrito lá, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Põe o versículo seguinte também. Ele diz, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha, que coisa linda. Vocês que estão tirando a gente do ar, Ai, meu pai, eu não entendo nada de som, sabe? Mas eu estranho quando o negócio está diferente. Mas eu tenho uma dificuldade que eu uso o aparelho, né? E conforme a condição da bateria, ela fica muito grave, vai perdendo depois a qualidade. Colossenses capítulo 1, eu vou novamente falar sobre o verso 17, 18, 19 e talvez até o 20. Colossenses 1:17. Ele diz, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, é o primeiro lugar. Qual é o lugar que Cristo está colocado no seu dia a dia? Ele é o primeiro ou ele é o último? É muito importante isso, né? Ele falou, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então nós temos um Deus todo-poderoso, poderosíssimo.
um Deus imbatível na guerra, contra ele ninguém prevalecerá. Amém? E o verso 20 diz, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Houve batalha no céu, não é? Houve batalha no céu, onde Satanás batalhou com seus anjos e foram precipitados para a terra. Nós sabemos que lá em cima as coisas ficaram também atrapalhadas, né? Não foi só a terra, não, mas lá no céu, no primeiro combate, na primeira luta que Deus travou lá na glória, eles fizeram um estrago lá em cima na guerra. E Jesus então se entrega para restaurar todas as coisas aqui na terra, tudo aquilo que foi estragado através de Adão tem que ser restaurado através do Senhor Jesus Cristo. Então, ele é, o verso 17, né? Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Existem porque é sobre o seu comando. Não é? Nada está fora do controle de Deus, tudo Deus colocou em seu Filho. Há pessoas que dizem que Jesus é um Deus menor, né? Aliás, tem até uma Bíblia escrita que está escrito: no princípio era o Verbo, com palavra minúscula, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, com letra minúscula. Era um Deus, quer dizer, é um Deus e mais um outro Deus, né? E nós cremos em mais um, então. Cremos na Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo, não é? Mas é um Deus só. É um Deus que se manifesta de 3 formas diferentes, para que cada um de nós possamos alcançar a graça de podermos ouvi-lo e aprender dele. E isso é o que falta a muita gente procurando ouvir muita coisa e tem esquecido a palavra de Deus, não é? A palavra de Deus não pode se apartar da nossa vida. Se tivermos condições de meditar nela de dia e de noite, faz muito bem para nós. Então, mas agora o senhor virou fanático. Não, irmãos, nós fomos comprados por alto preço de sangue para isso, para servir ao Senhor, realmente, como ele disse para a mulher samaritana, em espírito e em verdade, não é? O lugar que se adora é onde você está. Ainda tem gente aqui no Brasil dizendo que Jesus vai voltar lá em Jerusalém e nós temos que estar lá no dia do arrebatamento, né? Então, coitadinho de mim. Mas Jesus falou agora, a mulher perguntou para ele, dizendo, os samaritanos dizem que é nesse monte que se adora a Deus. E vocês dizem que é lá em Jerusalém. Jesus disse àquela mulher: a hora vem. Ei, a hora vem e agora é. Que hora é? Aquela hora que estava falando lá. Daquela hora em diante, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tem irmãos que estão plantados.
pela soberana graça de Deus, estão plantados num sistema do inferno. Estão plantados num sistema demoníaco. E eles pedem socorro para todo mundo. Ora por mim, ora por mim, ora por minha casa, ora. Irmãos, Deus te colocando no inferno, você tem que aguentar, com a sua graça, aguentar o poder de toda aquela tentação, daquela tribulação, daquela prova, e sair vitorioso em Cristo Jesus. Às vezes Deus nos coloca em uma prova mais dura um pouco, que é para mostrar para nós que não é assim tanto que a gente pensa, né? Jesus vem buscar. Vem. Mas a Bíblia diz que ele vem, mas é o dia grande, é o grande dia. É grande e terrível dia do Senhor. Vai ser muito lindo para nós que conseguimos ter a visão da revelação da palavra e que temos a nova semente em nós e que somos uma nova criatura, nascidos de Deus, para a glória de Deus, servindo a Deus, ainda que seja para a morte. Pastor, mas foi isso que trouxe o Evangelho para nós. Milhares de irmãos foram mortos. A gente se entusiasma, né, com Daniel na cova dos leões, né, os 3 moços na fornalha de fogo. Mas, irmãos, é gostoso contar a história, mas você entrar na história, sem encarar a realidade, é outros 50. Então nós temos que estar o mais preparado possível, né? Porque o irmão falou que nós estamos nos últimos dias, o Senhor pode vir, né? Não é isso? Mas ele pode vir para mim agora, que eu estou sentado aqui, sentadão. E aí? Temos que estar preparados para qualquer hora. Agora, à noite, na madrugada ou no outro dia, nós não sabemos. Então, servir ao Senhor é servir com alegria, com provas, com tribulações, sabendo que o Espírito habita em nós e Ele está aqui como nosso Consolador. É isso que diz 2 Coríntios 1:3, né? Põe para mim lá na tela, por gentileza. Acertei hoje. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Pode pôr mais um? Que nos consola em todas as nossas tribulações. O que é tribulação, pastor? É uma prova que vem hoje. Vamos ver, no fim da semana ela passou. Na segunda-feira você tem uma nuvem nova. Passa mais uma semana, ou até mais, né? Quando parece que acabou, você começa a dizer glória a Deus, aleluia, vem outra prova. Pastor, passou as 3, acabou? Não. Essas provas vai vir sobre a minha vida e a sua até o dia que Ele venha nos buscar, ou nós seremos arrebatados com Ele para sempre. Olha só. Em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos
A mulher às vezes fica procurando o consolo do marido, né? E fica lá chorando. O meu príncipe encantado. É que o príncipe deixou só o cavalo. E o negócio em casa está bravo, né? Então, mas ela quer um consolo, mas não encontra o consolo no marido. O marido quer um carinho da mulher, não encontra. Nós temos que ter em nós essa consolação. E essa consolação que habita em mim e que habita em você é a mesma consolação que você vai consolar alguém que está na pior. Ele diz com a mesma consolação do Espírito. O Espírito Santo do Senhor não é uma pessoa para você orar por ela, para você fazer que nem você faz com Jesus, um office boy de luxo, você dá ordem, manda ele para cá, para lá, manda para o norte, manda para o estrangeiro, manda, não é? Não. Você brincar com o nome de Jesus, você pode brincar, mas com o Espírito Santo você não pode brincar. Não estou falando que você deve brincar, mas se brinca, né? Eu falo que a gente brinca de jogar a pedra para cima. Já viu criança brincando na areia? Não? A coisa mais gostosa que eles têm é jogar a pedra para cima e cair na cabeça deles. E nós, nas orações, nós jogamos muita pedra para cima e ela vem de volta na nossa mioleira. Então, gente, nós temos essa glória. Esse evangelho é uma glória. Isso aí tem que ser buscado. E eu sempre digo que os tesouros não estão, os bons tesouros, o bom ouro não está na flor da terra. Tem ouro na flor da terra? Tem. Tem algumas pedras preciosas que rolam pelos rios. Mas o bom ouro está lá, no profundo, no escondido, e tem que cavar e cavar bastante. E depois de cavado, achado, ele vai para o fogo. E um fogo bem forte se torna um ouro de primeira linha, né? De primeira grandeza. A Bíblia chama de ouro de Ofir, né? Devia ser o melhor ouro daquela região. Então Salomão era rico deste ouro, né? Então, queridos, nós temos um tesouro. Nós temos um tesouro. Isso aqui é um tesouro. Os apóstolos não tinham isso aqui. Os discípulos não tinham isso aqui que nós temos. Eu me regalo muitas vezes lendo uma carta várias vezes no dia. Várias vezes. Pastor, o senhor não aprende? Aprendo alguma coisinha. Alguma luz que, não é? Porque, irmãos, os tesouros nessa palavra estão escondidos. Está aqui em Colossenses 2. É 2, né? 2, 3 e 4. 2, 2 assim. Para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência. Irmãos, plenitude da inteligência é chegar à estatura de Cristo, que é Efésios 4, 11 em diante, né? Deve ser 13. Para conhecimento do mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? Cristo. Aonde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e ciência? Em Cristo. Em quem estão escondidos todos os tesouros, verso 3, né? Da sabedoria
e da ciência. O que você precisa? Sabedoria? Está aqui. O que você precisa? Ciência? Está aqui. O que você precisa? Inteligência? Está aqui. Até que todos, né? Efésios 4, 13, né? Ele diz até que todos. Põe para mim, por favor. Efésios 4, 13, né? É isso? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Ah, pastor, ninguém é perfeito. Tá bom. Eu vou falar uma coisa para vocês vão achar ruim comigo, mas não tem problema não. Quem ficar ruim vai ter 2 trabalhos, um de ficar azedo e outro de tomar remédio para sarar. A varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É a estatura completa de Cristo. Quem escreveu isso aí? Quem escreveu isso aí? Todo mundo ficou quietinho, né? Quem escreveu isso aí? Deus usando Paulo pelo seu Espírito para escrever isso. Se está escrito aqui, isso aqui é para mim, é para a igreja, é nosso, é herança nossa. Nós só vivemos na porta do palácio com o chapeuzinho na mão, pedindo esmola todo dia, porque não desfrutamos das riquezas que existem nesta palavra que vai ser revelada para você, que é filho. Para você que tem a semente nova. Que foi que ia deixar vocês bravos, né? Então, Pedro fala na 1:3 da primeira carta, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Você foi gerado de novo? Olha que amém bonito, né? Você viu que amém bonito? Eles dizem amém lá na sua igreja, sim? Rapaz, eles são corajosos aqui, você viu? Que nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, era para todo mundo gritar amém, aleluia, glória a Deus. Aí a gente fala, aleluia, glória a Deus. Não, irmãos, olha, bendito seja, falar bem de Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, irmãos, não é porque nós somos bons, é por causa da sua grande misericórdia que Ele nos buscou no lixão desse mundo. Irmãos, nós temos irmãos aqui, a começar de mim, tirados do lamaçal do pecado. Jesus veio buscar a gente no lixo. Aí o irmão fica olhando, o dia que eu aceitei o Senhor, vagabundo e fugitivo nós só fugíamos. Eu nasci dentro da igreja, fui levado pequenininho para dentro da igreja, era rato de igreja, mas era rato roedor de queijo, né? Até que o Senhor me achou, o Senhor me fechou, Ele me fechou, Ele me achou e falou que só tinha um lugar para mim sair. Está tudo fechado. Então,
Ah, o dia que eu aceitei. Nada, você aceitou nada, rapaz. Ele que te buscou, você era morto. Toda a raça de Adão morreu em Adão. Precisa receber a nova vida, precisa receber a nova semente. Não é? Vamos ver o verso 23. Pastor, se eu soubesse que o senhor ia falar hoje, eu estava esperando que era Antônio que vinha pregar, eu não viria. Irmãos, não tem problema. Se eu atentar para essa palavra, eu sou abençoado. Se eu não atentar, eu também sou um falador de mentira. Olha o que está escrito, ó. Sendo de novo gerados, olha, irmãos, não de semente corruptível. O que é semente corruptível? Essa que nós nascemos com ela. Nascemos. Você vê uma criança linda, maravilhosa. Vocês viram a minha bisneta? Coisa impressionante. Mas é da mesma racinha. E não tem escape. Ninguém de nós aqui nasceu bonzinho. Todos nós nascemos totalmente arrebentados, mortos. Não é? Ele diz, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível. Irmãos, se você e eu formos gerados de uma semente incorruptível, não podemos mais viver na prática do pecado. É proibido pela semente a viver na prática do pecado. Eu marquei uma palavra em Pedro também, mas nem sei mais onde que eu marquei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, quando ele fala, ele está falando que é para a gente, acho que capítulo 2, né? Capítulo 2, verso 1. Porque a semente corruptível, é a que se corrompe. É essa que nós nascemos com ela. Agora, a incorruptível é dessa que nós nascemos de novo e recebemos pela graça de Deus, para viver a vida de Deus, para chegar à completa varonilidade, né? A estatura completa de Cristo. Ô, gente. Olha lá, ele diz, está certo? Esse é o 23, né? Capítulo 2, 1 deve ser. Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Bom, isso aqui não tem no Parque América, né? Só tem anjinho. Desejar afetuosamente como meninos. É isso aí mesmo que eu queria. Desejar afetuosamente como meninos novamente nascidos do leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. A pessoa fica 30 anos na igreja batista e continua não. Pastor, mas eu não sou batista, sou metodista, sou pentecostal. Irmãos, da onde você vem ou eu, não importa. Importa que nós temos que ser nascidos de novo. Como meninos novamente nascidos do leite racional, não falsificado. Aonde se toma leite racional não falsificado? Aonde? Na palavra. Só na palavra tem leite puro, sem mistura.
sem cal, sem soda, sem nada. Leite que dura 10 meses na prateleira, ainda volta para o mercado depois com umas marcas embaixo, que vai ficar mais 10 meses na prateleira. Esse é o leite que vocês tomam. E por isso tem muita gente que toma leite de manhã, quase morre. De mal que se sente. Porque está tomando não leite, veneno. E quando você levanta, logo de manhã, e já começa a pôr, né, a ouvir notícia, e isso é veneno. Tem que tomar o leite racional. Já de manhã toma o leite racional, e mais tarde de novo, e de novo. Não é? Você dá uma mamadeira para uma criança, acho que é 3 horas mais ou menos, não dá a outra mamadeira para você ver como aquela criança faz, aquele anjinho bonitinho. Aqui tem um doutor, aqui está dizendo que é de 2 em 2 horas. Agora, aquela criança boazinha, deixa 4 horas sem comer. Não há mãe que aguenta, ou pai, é um tormento. A criança pode ter, nos primeiros dias de vida, ela grita, ela berra, tem umas que perde o fôlego, fica roxo. Se a mãe der o peito, a mamadeira, sara na hora. Ela quer o leite dela, racional, não tem conversa. Agora nós, os crentes, às vezes passamos semanas. Tem gente que passa meses. E às vezes quando vai abrir no Salmo 23. Né? Ai, refrescar minha cabeça. Mas eu sou aqui, irmãos, não é para refrescar a tua cabeça. Eu estou aqui para pôr fogo nela. Para derreter tua mioleira. Irmãos, nós vamos encarar um lago de fogo por toda a eternidade. Isso é uma loucura. A Bíblia diz: todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E é lugar de... Jesus falou que é um lugar de tormento eterno, onde o bicho não morre, o fogo não apaga. Estarão atormentados para todos sempre. Quando Deus quer nos levar para a sua glória, quer levar-nos para a Nova Jerusalém, quer levar para nós vivermos com Ele por toda a eternidade, de graça, não queremos. E pela graça. Agora, nós que estamos aqui, ouvindo a palavra, temos que começar a pensar que Deus está falando comigo. Eu estou falando para vocês, mas Deus está falando comigo. Leite não falsificado para que por eles vades crescendo. Se é? Ó, irmão, ó, se é que já provasses que o Senhor é benigno, bom. Porque nós merecíamos uma mamadeira cheia de veneno. Mas Ele estende para nós a sua graça e nós, dão de ombro. Deixa para lá. Esse velho está maluco, ele está delirando. Irmãos, eu quero que meus últimos dias sejam de grande delírio para a glória do Senhor. Tudo que precisar falar, eu estou na brecha. Vou falar a você. Então, vamos ver mais um. 2 Coríntios 5,17. Vamos lá. Se alguém está em Cristo, 5,17, 2 Coríntios. Assim que, se alguém está em Cristo, está em Cristo. Assim que, se alguém está em Cristo,
Está em Cristo. E para estar em Cristo tem que ser o quê? Nova criatura é. As coisas velhas? As coisas velhas? Passaram de fora da igreja para dentro da igreja. Já passaram aonde? Passaram aonde as coisas velhas? Para dentro da igreja. Os irmãos querem permanecer na prática do pecado, né? Se regalar no pecado e receber a bênção do Senhor. Irmãos, isso não existe. Por isso quem vem para o Senhor tem que tirar a roupa velha, né? Nem a roupa velha toma troca hoje. Aliás, estão trocando mais velha ainda, rasgadona. Para amenizar mais um pouco, vamos abrir Efésios capítulo 4, verso 22, 23 e 24. Já está lá? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Olha só. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Essa palavra concupiscência, que é duro de falar, é um desejo forte que há no pecador de estar sempre na prática do pecado sexual. O mais forte, né? Mas tem outras concupiscências malignas também. O próximo versículo. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Renovação, irmãos. Não é placa de renovação das costas, irmãos. É uma renovação no seu interior, no homem de dentro, na mulher de dentro. Essa jararaca de dentro, esse leão faminto de dentro. E vos revistais. Revestais é vestir uma roupa boa, nova, né? Limpa, da graça de Deus, e colocar um sobretudo. Vestir e revestir. Não é? Aqui eu estou vestido, mas se eu pôr um paletó, eu estou revestido. Não é assim? É a mesma coisa com o Espírito. E vos revistais do novo homem, que segundo... Ah, não sou eu. Ah, mas é o pastor do céu. Não, segundo Deus. É criado por Deus. É criado por Deus em verdadeira justiça e santidade. Pastor, qual é o tipo de homens e mulheres, né? Homem, a Bíblia é homem e mulher. Qual o tipo de homens que Deus quer como seus filhos? Olha o modelo aí. Quem fez isso aí? Não sou eu. Quem escreveu isso aí? Não foi Paulo. Foi o Espírito Santo. Toda a Escritura é dada pelo Espírito Santo. E nós temos que estar com Ele presente em nós para que Ele também nos revele a grandeza de Cristo, a glória de Cristo, o poder de Cristo, a majestade de Cristo, aquilo que cantamos hoje, aquilo que o irmão falou agora há pouco, não é?
majestade gloriosa. Quantas vezes cantamos hoje, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É um cântico que não acaba mais. É um cântico que não acaba mais. Não é isso? Tanto é que quando começa a cantar, e às vezes não tem, né, vontade de terminar, porque está tão gostoso, repete, né? 1 hora seguida, fica repetindo, cantando. Coisa linda, maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Né? Aí a gente fala, isso seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas quando nós estamos na presença dele, na palavra, é como o irmão falou, nós chamamos ele de Senhor, mas só que a nossa palavra Senhor é muito vulgar. Porque aqueles mais educados, né, mais antigos, chamam de Senhor. E eu quase sempre chamo de senhora. Não sou senhora, né? Eu sou tal. Não é assim, não. É um respeito que a gente aprendeu para não tomar um tapa na boca. Que nossos pais, no passado, como se dizia no ditado, comeu, não leu, o pau comeu. E era mesmo, não sabe falar 2 vezes. Perto do meu pai, se você falasse uma palavra a você enche, né, e termina, tomava uma para você aprender a nunca mais falar. E era na fuça, né? Então hoje você não pode bater no coitadinho do bebê, não, né, Bernardo? Hoje o papai não bate no Bernardo, porque o papai vai preso, né? Ele chama a polícia. Não é assim? Irmãos, eu não vou fazer uma luta livre aí, né? Mas é assim, as crianças hoje encaram os pais. Cara a mãe, cara a avó. Bate, puxa cabelo. E a avó com aquele cabelão lá, fica lá segurando, né? Ai de nós, se tivesse nossos pais ou mãe conversando e entrasse no lugar que eles estavam conversando, eles olhavam assim, você sabia, já tem uma sova garantida. Sova, sabe o que é sova? De rei, de vara de marmelo, sabe o que é isso? Sabe o que é apanhar de tamanco? Aquela outra que bate com tábua na mão lá, como é que chama? Palmatória. Era o presentinho que a gente ganhava. E o negócio é o seguinte, nossos pais não corriam atrás para pegar e bater. Ele esperava, se você correr, você já tinha 2 garantidas. Hoje eu vejo os pais que não têm coragem de bater nos filhos, quando bate não tira nem o pó da criança. Nem o pó não cai. Vocês imaginam a geração que nós estamos fabricando para o futuro. Quando a Bíblia fala lá, no 3º capítulo, né, da carta de Timóteo, que vai vir dias terríveis. Os filhos não vão ter compaixão nenhuma dos seus pais. Não é, Bernardo? Peguei você hoje, né, Bernardo? Ó, você vê que coisa, que benção. Você está na gravação, vai para longe. Você é uma benção, não é? Olha, nem bateu no papai hoje. E não bate nunca, né? Aí você ainda é daquele lá que não tira o pó só, né? Mas, pastor, não pode. A criança é inocente. Sabe que eles aprenderam isso na escola, a criança é indefesa. Eu vou dizer para vocês, se você que é mãe, ou você que quer casar,
e fica esperando 10 anos para ter um filho. Quando o filho nasce e põe na creche, parabéns para você. A mãe deve ficar com o filho pelo menos até 7 anos, para formar o seu filho no temor do Senhor, na palavra do Senhor. Depois até você pode voltar, se precisar ganhar algum dinheiro. Ah, mas não podemos ter filho. Não case. Não faça filhos para entregar na mão do diabo cuidar. E nós estamos partindo para uma geração difícil. A criança sabe o direito que ela tem, ensina na escola. Seu pai bater você, chama a polícia. E chama. Eu já vi criança de 2 anos falando, se bater em mim, eu chamo a polícia. Ó. No nosso tempo, a polícia eram nossos pais, né? Eles batiam de gosto. E vou dizer para vocês, eu não tenho nem um pouco de bronca dos meus pais que eles bateram. Eu achei que eles podiam ter batido mais, que eu devia ter apanhado mais. Há muitos de vocês aqui que reclamam da vida, vocês tinham que ter apanhado mais para ser melhor. E é por isso que Deus então tem que levar a gente, né? Empurrar a gente para umas provas, para ver que a gente, como é que vai reagir. E a árvore você conhece pelo fruto. Pelo fruto. O pastor Enéas Sonini escreveu ele pregava a mensagem, escrevia um livro, Folhas e Frutos, né? Então ele falava assim, uma figueira, né? Aquela figueira que Jesus amaldiçoou. Ele chegou, aquilo estava cheio de folhas. Jesus procurou um fruto, não achou. Ele amaldiçoou a figueira morreu. É figueira, né? Ela morreu na mesma hora. No outro dia, eles passaram de baixo até em cima, a figueira seca. Então ele fala, folhas e não frutos. Quer dizer, o crente às vezes está que nem um pavão. Não dá fruto. Se eu perguntar aqui, quantos filhos na fé você tem, aqui dentro ou lá fora? Procura aí, vê se você acha. Quando você achar, você me mostra. Vem falar para mim, pastor, olha, eu tenho uma família inteira. Eu me lembro, a Madalena está aqui hoje, né, Madalena? Há muitos anos atrás, chegamos na casa da irmã Madalena, e ela era bem fervorosa na religião dela. Nós começamos a falar dessa palavra, e o esposo dela se converteu, o pastor João Vani, né, que já faleceu também. Ele ganhou toda a família aqui em São Paulo, ganhou no interior, várias cidades, ganhou praticamente todos eles, e mais alguns amigos. Agora a gente pensa que só tem um João Franco, um João Vani. João Franco também morreu. Entende? Não, irmãos. Para substituir um João Vani, acho que 10 de nós aqui não está conseguindo substituir. Um homem carinhoso, iria buscar as irmãs velhinhas, né, que tinha condições difíceis de se locomover, ele ia buscar, ia levar ceia, sabe? Ele não parava. E olha, ele levou muita gente a Cristo. E
Não precisou viver muito para ter um grande galardão. Agora, às vezes, a gente vive 100 anos e não produz uma alma para o Senhor. Você quer ver o tamanho da sua fé? Comece a contar os filhos que você tem na fé. Se eu for falar com você, você fala, eu tenho uma grande fé. É? E eu também tenho uma grande fé que eu tenho que parar agora, tá? Graça e paz. Que vocês, mais uma vez, se esforcem, irmãos. Não fica bravo comigo, não. Se esforcem para ouvir essa palavra. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. E quando você ficar bravo, bem bravo, você vai perceber que a semente que está dentro de você é a semente do diabo. Graça e paz, quem que vai? Você.